Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Ney e a gente vai começar falando com uma boa. Vamos começar o vídeo com uma boa notícia, viu galera? O lateral esquerdo, Gabriel Fuentes, que estava fazendo a transição para o campo, o jogador está entregue a preparação física agora e nessa próxima semana ele deverá treinar com o elenco já. Uma boa notícia, um grande lateral. E tomara que o René e ele travem um bom duelo, tomara que o René continue jogando bem, para dar uma boa dor de cabeça aí para o Renato Gaúcho, né? A gente tem que ser sincero, o René ontem fez uma excelente partida, procurou o jogo o tempo todo, não deu espaço pelo seu setor em termos defensivos, fez um golaço de perna direita e tomara que ele continue assim, galera, para o Renato ter uma boa dor de cabeça na lateral esquerda, com ele e com o Fuentes, né? Tomara que os dois joguem de alto nível, em alto nível, porque a gente vai ter vários torneios, vários campeonatos e é bom a gente mesclar o elenco para não cansar só um jogador, né? Gente, a CBF escalou para apitar Fluminense e Vitória da Bahia no próximo domingo no Maracanã o árbitro Matheus Delgado Candançan, ele mesmo, de São Paulo. Aquele árbitro que prejudicou o Fluminense em 2024 num jogo pelo Brasileirão contra o Grêmio no Maracanã. O Fluminense vencia o jogo, lutava contra o rebaixamento, vencia por 2-1 e ele simplesmente deu 8 minutos de acréscimos quando o jogo não precisava isso tudo. E no último minuto do acréscimo, ele marcou um pênalti para o Grêmio, né, do Thiago Santos, no jogador do Grêmio. E não só esse quesito, que ele errou muito, ele também deu 5 cartões amarelos para os 5 jogadores que estavam pendurados no Fluminense. Quer dizer, ele além de prejudicar o clube no jogo, ele também aniquilou 5 jogadores do time que estavam pendurados para a próxima partida. Quer dizer, é o que eu falo, galera, numa reta final de Brasileirão, onde times paulistas, cariocas, mineiros, enfim, estão brigando ou pelo título ou pela degola, você não pode escolher árbitro de São Paulo tendo Corinthians com risco de rebaixamento, né? Não tem cabimento, é antiético, né? Porque o cara vai prejudicar o carioca para ajudar o time paulista. Então, não é por aí, tá? Eu acho que a CBF tem que raciocinar mais. Se o jogo é entre um carioca e um time que está lutando contra o rebaixamento, que é o Fluminense e o Corinthians, você não pode escalar um paulista para apitar. Se o jogo do Corinthians contra outra equipe, você não pode escalar um carioca para apitar. Tá? Então, é isso, galera. Só isso que eu tinha para falar. Tá? E não adianta nada, o cara, inclusive o presidente Mário Bittencourt, na época, entrou em campo e falou a seguinte frase para esse árbitro no final do jogo: você é horroroso, nunca mais vai apitar aqui, vagabundo, ladrão, sem vergonha, e pode me relatar na súmula que eu quero ver alguma coisa acontecer comigo, falou Mário Bittencourt, tá? E não adiantou nada, esses caras pegam uma suspensão e depois voltam com a cara mais deslavada para prejudicar de novo o clube, né? Essa é a CBF do senhor Edinaldo Rodrigues, que foi reeleito por unanimidade pelas federações de todo o Brasil, tá? Gente, vamos falar agora do nosso treinador. O Renato Gaúcho vem acumulando vitórias pelo Fluminense em 4 jogos, foram 4 jogos e 4 vitórias, tá? Então, consequentemente, causando a demissão dos técnicos adversários. Sim, no primeiro técnico que caiu foi o Pedro Caixinha, do Bragantino, naquela vitória do Fluminense por 2-1 contra o Bragantino. E agora o Ramon Dias, do Corinthians, que caiu na vitória do Fluminense lá em São Paulo, frente ao Corinthians, por 2-0. E olha que o Ramon Dias foi campeão paulista e vinha fazendo um bom desempenho como treinador no Corinthians, hein? Para vocês verem que lá eles não brincam não. O cara vacilou, é degola. Quem será o próximo técnico que o nosso exterminador de técnicos vai decepar? Quem será, galera? E outra coisa,
O Renato está tendo sorte, ele é competente, ele sabe falar com os jogadores, ele sabe extrair o máximo dos jogadores e ele ainda tem uma baita sorte, o Renato Gaúcho, uma baita sorte. Gente, a CBF divulgou a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense vai pegar o Aparecidense de Goiás, terça-feira, dia 29 de abril, no Maracanã, e o horário é 21h30. Tá? Esse é o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O segundo jogo vai ser Aparecidense e Fluminense, quarta-feira, dia 21 de maio, no Serra Dourada, às 19h30. Uma vez que o Aparecidense não tem estádio superior a 10 mil pagantes. Tá? Já pela Sul-Americana, o Fluminense vai pegar União Espanhola na quarta-feira, dia 23 de abril, às 19 horas, lá no Chile, viu, galera? O Fluminense sai do Rio para ir para o Chile enfrentar a União Espanhola. E pelo Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar agora o Vitória da Bahia, domingo no Maracanã, dia 20/4 às 18h30. Depois ele pega o Botafogo no estádio Newton Santos no sábado, dia 26/4, às 21 horas. Então, são 2 jogos no Maracanã, são os 2 jogos no Rio de Janeiro, tá? E então o Fluminense tem que fazer prevalecer o mando de campo, principalmente contra o Vitória da Bahia. Contra o Botafogo é clássico, né, galera? Mas contra o Vitória da Bahia, só a vitória interessa ao Fluminense. Tá? E a gente tem que lutar por essa vitória para a gente poder deslanchar e chegar a 12 pontos no Brasileirão e brigar aí por coisas melhores. Né? Quem diria o Fluminense nessas rodadas iniciais chegar a 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Né? Quando no ano passado a gente estava brigando seriamente para cair. Tá? Então, boa sorte ao Renato, que ele continue sendo competente, que ele continue extraindo o máximo dos jogadores que ele está conseguindo fazer. Eita barulhada, desculpa aí, galera, mas aqui é canal Raiz. Ó, isso é moto. Então, ele está extraindo o máximo dos jogadores, está conseguindo colocar, implantando seus métodos no time, mesmo sem ter muito tempo para treinar, e a gente vai vendo a evolução do time a cada rodada. Tá? E mesmo assim, a gente ainda tem uma série de jogadores entregues ao departamento médico, que eu tenho certeza que quando voltar, vão enriquecer mais ainda esse plantel. Tá? É isso, galera, é isso que eu tinha para falar. Peço a galera que se inscreva no canal, deixa o like, e amanhã a gente vai estar aqui gravando novamente um vídeo para vocês. Amanhã o time deve treinar no sábado, né? Na sexta é o último jogo, o último treino, deve ter o treino também no sábado, na parte da manhã, preparatório para o jogo de domingo. Tá? Então, amanhã é o penúltimo treino, depois tem o treino de sábado e o jogo no domingo. Tá? Então, boa sorte a galera, ao time, boa sorte à comissão técnica, e espero que esse juiz não apronte mais uma com o Fluminense. Eu acho que tinha que ser que nem antigamente, o clube vetar o árbitro e o árbitro não apitar mais enquanto o clube não tirar o veto. Eu acho que tinha que ser assim. Nós não somos obrigados a ter um cara que vai prejudicar o nosso time do começo ao fim do jogo, aos 90 minutos, tá? Que entre já preparado para prejudicar o Fluminense. A gente não quer um cara assim, e eu acho que a gente tem direito, o Fluminense tem direito, tem que ter voz ativa na CBF para bloquear esses caras, né? É isso, galera. Peço a galera que se inscreva e deixe o like, é muito importante para o canal. Um abraço, saudações tricolores, até amanhã.